Gente, bom dia. Tá ligado? Bom estar com vocês aqui nessa manhã e a forma carinhosa que vocês têm nos recebido desde que chegamos aqui. Ontem fui lá para casa do Magno, da Sara, muito bem recebido. Dificilmente a gente vai conseguir ficar no hotel que seja melhor do que aquela casa ali. Cheio de mimos, cheio de detalhes, e a gente vê como que esses detalhes eles são importantes e como alegram o nosso coração. Como o Magno falou, me chamo Heber, sou casado com a Mariana, a gente tem 3 filhos, a gente tem o João Pedro, que tem 5 anos, o Felipe, que tem 3 anos, e o Lucas, que tem 10 meses, 3 meninos. Eu estou querendo ver se eu levo o Caio ali, que estava tocando violão agora, para completar um quarteto lá em casa e ficar com os 4, muito fera, ele tocando aqui. Eu sentei do lado do Magno ali, eu falei assim, agora deu ruim, porque o que eu ia pregar, vocês já falaram tudo aqui, antes de eu chegar, né? O Thiago aqui contando o testemunho dele. Eu queria conversar um pouco nessa manhã sobre alguns problemas ou adversidades que geralmente a gente enfrenta, a gente passa, e como o nosso coração ele tem sinalizado, ou quais são as ações ou atitudes que nós temos tomado diante dos problemas ou diante das dificuldades, né? Como o Magno falou, eu trabalho numa organização, Life Shape Brasil, eu sou diretor de projetos dela, e eu acabo viajando muito. Minha média de viagem é 2, 3 viagens por mês, né? E a gente acaba rodando o Brasil todo e alguns outros lugares. Mas o negócio que me dá muito medo é andar de avião, né? Geralmente eu tomo alguma coisa para poder conseguir andar de avião. E geralmente viajando muito assim, então eu tomo muita coisa para poder andar de avião. E eu não sei qual é o medo que você tem, eu não sei o que tem tirado, né? O que tem te angustiado, né? O que tem de alguma coisa feito às vezes essa confiança no Senhor ser roubada. Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu confio em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus ele tem poder, né? Eu já li a Bíblia, e a Bíblia ela é tão legal porque ela mostra os erros e os acertos dos nossos heróis. A Bíblia ela não esconde os pecados de ninguém, a Bíblia ela não esconde os medos que os seus personagens passaram, a Bíblia ela não esconde as dificuldades que as pessoas tinham de lidar com seus problemas. Mas ao mesmo tempo mostra também o coração dessas pessoas diante dos problemas dela. Mas às vezes a gente esquece isso, né? Esses dias, quando eu falo esses dias, pode ser até 5 anos, tá? Esses dias eu peguei um avião e ali na frente, né, aquelas cadeiras ali, elas são maiores, né? Ou pelo menos dizem que são, né? E gordo, né, geralmente vai ali para frente, né? Mas ali na frente também fica idosos, mulheres grávidas, pessoas com meninos pequenos, né? Eles concentram toda essa parte, né? Ali na frente. Um dia eu estava sentado e entrou uma mulher com uma menina novinha, minha devia ter uns 6, 7 anos de idade, e sentou, e a menina sentou do lado dela, e a menina olhou para a mãe, o avião tinha passado uma turbulênciazinha, né? E aí o coração da gente já acelera, e a menina virou para a mãe e falou assim, mãe, a vovó está aqui, né? E aí a mãe falou assim, filha, sua avó já morreu. E eu falei assim, pronto, ela veio buscar a gente, né? Porque você esquece, né? Nessas horas. E aí ela falou assim, mãe, mas a gente não está no céu, né? E aí eu fui entender a cabeça da menina, céu, vó, avião, né? E eu caindo, me morrendo, né? Alguma coisa assim nesse sentido. A gente brinca, a gente ri, mas na hora a gente esquece tudo que a gente sabe de Bíblia, a gente esquece tudo que a gente sabe de Deus, né? A gente esquece tudo que a gente sabe que uma menina de 6 anos de idade não sabe quando o avião vai cair, né? E a gente angustia o coração da gente. E eu gosto de uma história que se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, que é a história do rei Josafá. E aí, se você estiver com a sua Bíblia, o seu celular, você pode acessar 2 Crônicas, capítulo 20, vai contar a história de um rei que ele começa a enfrentar um tempo de guerra. A Bíblia vai dizer que alguns reinados se levantam contra ele. 3 outros reis se levantam contra o reinado de Josafá. E quando ele é informado que um grande exército vem contra ele, Josafá ele decide consultar ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai fazer uma oração a Deus.
ele vai fazer uma oração ao Senhor, ele recorre ao Senhor em oração. O que chama a minha atenção é algumas partes desse texto. Porque chega um momento que, e é isso que eu queria ver com vocês nessa manhã, quais são as atitudes que nós podemos tomar, ou que nós devemos tomar quando nós enfrentamos algum tipo de problema nas nossas vidas. Porque a primeira atitude que eu vejo Josafá tomar é recorrer ao Senhor em oração. E ele ora a Deus e ele diz o seguinte: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas eu coloco os meus olhos no Senhor, o meu coração, ele está no Senhor. Eu acho isso muito legal de Josafá, porque nos momentos de dificuldade da nossa vida, geralmente a gente tende a olhar para qualquer outro lugar, menos para Deus. Eu estava vendo o irmão aqui soltar o número do WhatsApp da igreja. O WhatsApp é um negócio muito legal, né? Porque agora é uma forma das pessoas enviarem uma mensagem para você 2 horas da manhã, né? E fala assim, pode mandar, quando ele acordar, ele responde, né? Porque antigamente as pessoas pelo menos não entravam em contato com você de madrugada, né? Hoje lembra, vou mandar mensagem, né? O telefone fica de madrugada ali, apitando. E na minha igreja não é diferente. Eu era de uma igreja antes de estar na capital. Eu lembro uma vez, 3 horas da manhã, o telefone tocou, né? E geralmente o telefone de pastor dorme ligado, né? Uma vez o irmão me ligou, 4 horas da manhã, pastor, está dormindo? Né? Eu falei, não, minha irmã, fico na tomada, né? Mas não era essa irmã, era outra. E aí, deixa a outra para lá. Ela mandou uma mensagem, eu olhei e ela estava assim, eu quero pedir oração, que eu estou passando por um problema muito grande, não vão compartilhar o que é, mas preciso que os irmãos orem por mim. E daqui a pouco começou a chegar no grupo da igreja, do louvor, do coral, e não sei o quê, e todo o grupo que tinha no WhatsApp, aquela irmã mandando mensagem. E eu falei, esse negócio está muito sério, para essa irmã estar 3 horas da manhã mandando mensagem para todo mundo da igreja, em todos os grupos, né? E eu liguei para ela e falei assim, irmã, tá tudo bem? Ela falou assim, pastor, eu estou passando por isso e tal. Eu falei, poxa, que legal, a senhora está recorrendo a Deus e aos irmãos em oração. A irmã já falou com Deus, ela falou assim, não, pastor, por enquanto eu estou só pedindo oração, né? E eu me vejo assim, muitas vezes. Na hora das lutas e na hora das dificuldades, eu recorro a todo mundo e não recorro a quem eu preciso recorrer. Eu não oro a quem tem o poder de resolver todas as coisas, a quem tem o poder para solucionar todas as coisas. Mas eu vejo que às vezes a nossa crise é porque é difícil a gente acreditar quando a gente não vê. É o que a gente cantou aqui hoje. Meu menino de 5 anos, eu acho que ele vai ser teólogo, né? Ele tinha uns 4 anos de idade e a gente fazendo aquele momento de leitura bíblica e oração à noite lá em casa. O João Pedro olhou para a gente e falou assim, pai, eu não quero mais orar. Eu falei, poxa, todo mundo diz filho de pastor é problemático, mas eu não achei que 4 anos de idade esse menino já ia começar, já está essa crise, né? E eu falei assim, como assim, filho, você não quer orar? Ele falou, pai, o que é oração? Eu falei, João Pedro, oração é conversar com Deus. Ele falou, o que é conversar? Eu falei, João Pedro, diga logo, meu filho, o que você quer? Já está de noite, eu quero dormir, né? Ele falou, o que é conversar, pai? Eu falei, filho, conversar é quando uma pessoa fala e a outra ouve. É isso, você fala, eu ouço, você fala. A gente está conversando? Eu falei, a gente está conversando, pai. Aí ele falou assim, oração é conversar com Deus? Eu falei, é. Aí ele falou, fica em silêncio. Aí ele falou assim, Deus, você está aí, Deus? E aí fez aquele silêncio no quarto, né? E aí ele falou, viu, pai, aqui só a gente fala, Deus não responde. E aí deu vontade de abrir a Bíblia assim, falar, você vai ouvir Deus falar agora, né? Ele é o Salmo 119 com ele. Mas aí minha Ariana chegou e falou assim, filho, Deus ele tem a forma dele de responder às nossas lutas, às nossas dificuldades, e quando a gente conversa com ele, faz um pedido a Deus e pede para ele te dar algo. E aí eu olhei para ela assim e falei, mulher, não faz isso, né? E aí ele falou assim, como assim? Ela falou, pede alguma coisa para Deus. E aí ele orou e ele pediu um quebra-cabeça, né? Na hora que ele olhou o quebra-cabeça, eu falei, ufa. Eles dormem cedo lá em casa. E eu falei assim, amor, estão dormindo, eu vou lá no mercado ali agora, vou comprar um quebra-cabeça e vou trazer amanhã de manhã, quando ele acordar, o quebra-cabeça vai estar lá, né? E a Mariana olhou para mim e falou assim, você agora é fadinha do dente? Né? A oração foi dele e Deus. Deixa ele e Deus eles se resolverem na oração dele. E eu olhei para a mulher e falei assim, Senhor, que mulher que o Senhor me deu. Eu tentei ajudar, se der ruim, a culpa é dela. Né? Eu estava aqui todo disposto, né? Sou teu servo, né? E faço o que o Senhor mandar. E aí, chegou no sábado de manhã, isso era na sexta-feira. Sábado de manhã, João Pedro acorda, não tinha quebra-cabeça. Né? Graças a Deus ele não comentou nada acerca do quebra-cabeça. E eu falei, Deus deve ter dado um som de esquecimento na vida desse menino.
E aí, quando deu umas 11 horas da manhã, uma tia da Mariana liga e fala assim, eu posso passar aí? A gente falou, pode, que ela estou na festinha e depois eu quero passar aí. Quando deu mais ou menos 1 hora da tarde, ela chegou lá. E ela falou assim, olha, eu fui na festinha de criança e eu ganhei isso aqui, e eu não vou brincar com isso aqui, você quer, João Pedro? Aí o João Pedro, quero. Na hora que abriu, era um quebra-cabeça. E aí a Mariana olhou para o João Pedro e falou assim, João Pedro, o que você pediu para Deus? Né? E ele, mãe, eu pedi um quebra-cabeça, né? E aí a gente foi montar o quebra-cabeça, ele todo feliz, porque Deus tinha respondido a oração dele. Né? Aí veio um lado pecaminoso, porque era a foto da menina. E aí quando ele terminou de montar, ele falou, mãe, da próxima vez eu vou orar para Deus me dar um quebra-cabeça mais bonito. Né? Mas Josafá, ele me ensina algo muito interessante. Porque ele recorre ao Senhor em oração. É a primeira coisa que Josafá faz. Diante da luta, diante do problema, diante da dificuldade, ele recorre ao Senhor em oração. Eu estava vendo o Tiago falar do câncer do pai dele. A minha sogra, ela enfrentou um momento de câncer. Em 2009 eu casei, eu recebi uma ligação lá em casa, logo pela manhã. Minha sogra sempre foi muito sábia, né? Quando ela queria convidar a gente para almoçar na casa dela, ela não falava com a Mariana, ela falava comigo. A Mariana às vezes atendia o telefone e ela falava assim, Mariana, cadê seu esposo? Aí a Mariana, amor, minha mãe. Aí passava o telefone e eu, alô, aí ela, vem almoçar aqui em casa e tal. E aí você não dizia não, né? E você ia. Minha sogra é uma mulher de Deus, assim. Eu falo com a Mariana que eu casei com ela por causa da minha sogra, né? Porque a gente gostava muito de conversar, né? Horas e horas a gente conversava. Eu ia namorar com a Mariana e gastava tempo com a minha sogra. Ela um dia chamou a gente de manhã e falou assim, eu estou passando por um problema, eu estou com câncer e eu quero que a gente ore a respeito disso, estou compartilhando com vocês e tal. E a gente orou e ela fez a cirurgia, a quimioterapia, fez todo aquele processo. Em 2012, final de 2012 para começo de 2013, ela fez outra ligação lá em casa, logo cedo, às 6 horas da manhã, falou, vem tomar café com a gente. E aí eu lembrei que foi a mesma coisa que ela tinha feito. Da outra vez, o tom da voz dela estava a mesma coisa. Eu falei assim, amor, acho que tem alguma coisa séria lá. E aí quando a gente chegou, ela falou assim, olha, fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia, fiz o que tinha que fazer, o que o médico mandou, mas o câncer voltou. Eu queria que a gente entrasse em oração de novo, a gente já venceu a primeira batalha e vamos vencer a segunda batalha. E o que deu um conforto muito grande para a gente naquele momento foi a gente saber que a gente tinha a quem a gente recorrer. A quem a gente podia orar e a quem a gente podia compartilhar aquilo que a gente estava passando, a nossa dor, o nosso sofrimento. Porque a gente tem um Deus que ouve a nossa oração. Às vezes a gente não entende por que Ele ouve, mas Ele ouve. Às vezes a gente não sabe por que Deus ele ouve a minha oração, por que Deus ele se relaciona comigo sendo quem eu sou, com os meus problemas, com as minhas falhas. Mas Deus ele é assim, Ele tem alegria em se relacionar com aqueles a quem Ele criou. Eu e você, nós fomos criados por Deus. Josafá, ele faz um jejum também. E esse negócio do jejum eu acho muito interessante, né? Porque jejum é um negócio que não é muito prática nossa, fazer jejum. Mas eu vejo que Jesus fez jejum, na Bíblia é rica de pessoas fazendo jejum. Mas eu vejo que o jejum da Bíblia é diferente do jejum que eu vejo as pessoas fazendo hoje em dia. A gente terminou o ano aí, aqui em Manaus não acontece isso, mas lá em Brasília acontece muito isso. O pessoal botava aquelas faixas na frente da igreja, né, falando assim, olha, a gente vai fazer 12 dias para 12 meses do ano da bênção, né, e aí a gente vai fazer um jejum, e aí é jejum da casa nova, é jejum do carro novo, é jejum não sei de quê, é jejum para casamento, é jejum para um monte de coisa que o pessoal faz, né. Só quando eu olho o jejum da Bíblia, eu olho o jejum que o povo faz, eu vejo que o que o pessoal faz hoje não é jejum. Eles fazem a greve de fome, né. Vou deixar de comer para Deus me dar alguma coisa. Isso não é jejum. Porque o jejum que a gente vê nas Escrituras são pessoas jejuando, buscando a direção do Senhor, buscando estar mais próximo do Senhor, dizer que a presença do Senhor era mais importante do que algo que era importante como alimentação. Josafá, ele faz o povo jejuar, ele jejuma, ele proclama um jejum, ele recorre ao Senhor em oração. Mas outra coisa que me chama a atenção nesse texto é porque Josafá também, ele traz a palavra de Deus de volta. A Bíblia diz que ele recorre às promessas do Senhor. Josafá, ele faz uma oração a Deus, ele fala, olha, Senhor, o Senhor prometeu que essa terra seria nossa. O Senhor prometeu ao nosso pai Abraão, o Senhor prometeu que nós, o povo do Senhor, iríamos habitar aqui, que ninguém iria se levantar contra nós.
Nós fizemos um altar para o Senhor nessa terra, e a gente disse que um templo para o Senhor, e a gente disse que todas as vezes que as pessoas se levantassem contra nós, nós iríamos nos prostrar em terra, nós iríamos orar ao Senhor, e nós iríamos reivindicar as promessas que o Senhor tinha feito ao nosso pai Abraão, que o Senhor seria o nosso Deus, e nós seríamos o seu povo, e que nós poderíamos recorrer ao Senhor, que o Senhor iria ouvir as nossas orações. Eu acho muito legal isso na vida de Josafá, porque se a gente não conhece o Deus que a gente serve, e a gente vai conhecer esse Deus através da sua palavra, a gente não sabe o poder que ele tem ou como ele pode nos atender. Eu lembro que uma vez o João Pedro, eu tenho uma cabeça grande, meus meninos também têm uma cabeça muito grande, e o João Pedro ele tinha 3 meses de idade, naquela fase que ele começa a girar, né, rodar. E aí, quando foi dando ali aquela virada de 3, 4 meses, quando ele começa a sentar, o João Pedro tinha muita dificuldade de ficar sentado, né? Que a cabeça era grande, pesava, meio assim de lado. E eu lembro uma vez que a Mariana falou assim, amor, eu vou lá botar uma roupa, a gente estava indo para a igreja. E aí eu falei assim, eu vou deixar o menino aqui sentado, fica de olho nele. E aí colocou o João Pedro sentado na nossa cama, né? E eu falei assim, eu acho que dá tempo de eu ir lá no quarto, pegar lá na sala, pegar um tênis que eu deixei lá e voltar, e eu vou calçar aqui. E eu fui. Quando eu voltei, a cabeça do João Pedro pesou, ele caiu de cabeça, assim, no chão. E foi aquele menino, assim, aquele momento, assim, que, aquele choro, né, ele para, e ele só abre a boca, assim, né, e não sai nada, né, e aí depois de 10 segundos ele faz, né, e aí você vê, morreu, né, a criança. O primeiro filho, né, eu tenho uma teoria. No primeiro filho, quando a chupeta do menino cai, a gente ferve a água e a gente lava a chupeta. No segundo filho, a gente já lava na pia, a gente não ferve a água. No terceiro, a gente passa na barra da calça assim e coloca na boca da criança, né? O Mateuzinho está no primeiro filho, né? Ainda estão fervendo a chupeta ainda, né? Mas já adianta, já pode passar na barra da calça e bota na boca, que não dá ruim não. Vive, né? O que não mata engorda, eu sou prova disso, né? E corremos com ele para o médico, né? E eu cheguei lá no médico e falei assim, doutor, João Pedro caiu com a cabeça no chão, acho que esse menino deve ter deslocado o cérebro e tal. E aí o médico falou assim, pai, ele vomitou? Eu falei, não. Ele desmaiou? Eu falei, não. Aí ele pegou e falou, não, tá tudo normal. Fica só olhando alguns sintomas, se tiver sintoma, você retorna. Eu falei, não, doutor, o senhor não viu o tamanho da cabeça desse menino, o peso que é ele caindo e batendo. E o médico falou assim, não, pode ir para casa tranquilo. Eu falei, não vou para casa, porque meu filho vai morrer. Tem que ter alguma coisa, não tem um exame que dá para fazer, para ver como é que está a cabeça dele e tal. E aí o médico falou, tá bom. Aí foi lá, pediu uma ressonância, e aí levamos o João Pedro, ele foi lá, fez ressonância na cabeça, voltamos para o médico de novo, ele olhou e falou assim, ó, tá tudo normal e tal, graças a Deus, tudo tranquilo. E eu falei, não, doutor, não tá, tudo normal, o senhor precisa ver. Ele falou assim, pai, tá tudo normal. Eu falei, doutor, o senhor estava lá, o senhor viu a queda, né? Ele falou, tô com a ressonância aqui na mão, tá tudo normal. Eu falei assim, não tá, doutor. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, paizinho, olha para mim. Quando o médico fala assim, paizinho, é coisa séria, né? Para você. E ele falou, olha para mim. Eu olhei para ele assim, ele falou assim, tá tudo bem com a cabeça do seu filho. Mãezinha, leva ele para casa, né? E eu olhei assim, a Mariana deu aquela cutucada que uma mulher dá no marido, né? Falou assim, amor, vamos embora, né? Que eu vi que a próxima frase que ele fala, a cabeça dele tá bem, a sua que não tá, né? E aí a gente foi embora. Mas eu lembro que naquele caminho para o hospital, eu nunca evoquei tantos versículos bíblicos como eu evoquei naquele dia. Eu falei, a tua palavra diz que os filhos são promessas do Senhor. João Pedro é uma promessa na minha vida. A Bíblia diz que o Senhor pode ressuscitar os mortos. E se esse menino morreu, o Senhor vai ressuscitar. E aquilo foi me, de alguma forma, trazendo um conforto no meu coração por conhecer o Deus que eu tinha. E saber que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. E um Deus que Ele opera todas as coisas. E um Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. E Josafá recorre ao Senhor com essa direção. Ele diz, olha, Senhor, nós somos o teu povo. O Senhor é o Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. E a gente vai recorrer ao Senhor em oração e na palavra do Senhor. Eu acho interessante quando Jesus Cristo está lá na tentação, né? E aí é aquela história, o diabo vem tentar Jesus, olha, você pode pular daqui. E ele diz, não, a Bíblia diz que é para a gente não tentar o Senhor, nosso Deus. Olha, você tem poder para transformar essas pedras em pães. Ele diz, não, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem.
Deus, ele vence o diabo é pela palavra. As tentações, nós conseguimos vencer as tentações é pelo que a palavra de Deus produz em nosso coração, que é vida. E a maioria dos problemas que nós temos, nós vamos vencer através do conhecimento pela palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Josafá recorre ao Senhor através da oração. Josafá recorre ao Senhor através da palavra. E a direção que Deus dá para Josafá é, Josafá, você não precisa pegar em armas. Montem um exército de cantores e louvem ao Senhor, porque a vitória já é de vocês. Vocês não vão pelejar, vocês não vão lutar. Essa luta é minha, essa luta não é de vocês. Eu vejo quantas vezes nós estamos querendo lutar lutas que não são nossas. Há um tempo atrás, alguém colocou a organização que eu trabalhava na justiça. Eu fui representando a nossa organização. E quando eu cheguei lá, a pessoa estava mentindo muito, né? E alguém disse que tem gente que tem estupim curto, né? Às vezes, eu acho que eu não tenho estupim, né? Eu já estouro logo. E a pessoa começou a mentir, eu olhei e falei assim, você é uma mentirosa, você está mentindo, né? E aí uma juíza estava lá, e ela falou assim, contenha-se, acalme-se. E aí ela começou a mentir de novo, eu falei assim, olha, não pode, né? Eu vou te pegar lá na saída, né? Que negócio assim. E a juíza falou assim, olha, eu vou dar um tempo. Aí falou com o meu advogado, falou assim, olha, sai com ele, conversa com ele, porque se ele falar de novo aqui, eu vou mandar prender ele. E aí o advogado me levou lá fora e falou assim, Heber, cara, para de falar. Aí eu falei assim, mas como para de falar? Tá mentindo e tal. E ele falou assim, mas eu sou seu advogado. Quem fala sou eu, não é você. Eu falei, não, mas tá mentindo, você tá calado, né? Você não tá me defendendo e tal, né? Eu tô te pagando para quê? Aquele negócio todo, né? E ele olhou para mim e falou assim, cara, fica quieto. Entra lá, senta e fica calado. Quem tem advogado não precisa se defender. Eu sou seu advogado. E aí eu lembrei daquele versículo quando Jesus diz que ele é o nosso advogado. Às vezes a gente está querendo fazer as nossas defesas, às vezes a gente está querendo lutar algumas coisas, a gente está querendo fazer algumas coisas que a gente não vai ter poder para fazer, a gente não sabe como fazer e a gente tem a disponibilidade de Deus para fazer em nós. E Josafá, ele aprende a descansar no Senhor. Eu não vejo Josafá falando assim, olha, vocês andem com a harpa numa mão, um violão numa mão e botam uma metralhadora na outra, porque a gente vai cantar. Se não der certo essa promessa de Deus, a gente mete bala, né? Não. Ele bota o exército vai lá na frente, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que quando eles chegam no lugar da batalha, os dois exércitos que vinham guerreando contra ele já tinham lutado e o que sobrou matou o outro, e quando ele chega lá, só tem corpos, né? A batalha já tinha acabado, porque Deus tinha pelejado a luta por eles. Eu lembro quando a minha sogra voltou o câncer, a gente recorreu ao Senhor em oração. A gente se apegou às promessas do Senhor. Veio um monte de gente para a gente falando assim, olha, foi um mês de março, mais ou menos, a gente tinha Páscoa em abril, minha sogra cantava no coral, o pessoal chegava para ela e falava assim, ó, Deus está me falando que em abril a senhora vai estar cantando lá no coral. Né? O pessoal chegava para mim e falava assim, olha, sua sogra vai estar lá lecionando na escola bíblica nossa, e tantas coisas. Essa doença não é para a morte, essa doença é para glorificar o nome do Senhor. Mas eu vejo as promessas de Deus na vida da minha sogra. Em 94, a minha sogra ela teve um problema cardíaco e o médico disse que ela veio a óbito. Ela orou a Deus, ela falou assim, eu não quero morrer, eu quero ver os meus filhos criados. A minha esposa tem 2 irmãos, uma irmã e um irmão mais novos do que ela. E ela disse que ela estava naquela maca ali do hospital e ela orando a Deus, e ela disse que começou a falar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela disse que chegou ainda que um ano no vale da sombra da morte, tu estarás comigo. E na hora que ela falou assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, ela disse que teve uma imagem de um cajado vindo na direção dela, e ela levantou as mãos assim, e ela segurou no cajado. E ela disse como se Deus estivesse a revivendo novamente. Dr. Fausto foi o médico que estava fazendo a cirurgia, Fausto Vasconcelos. E meu sogro e minha sogra foram no consultório tempos depois para exames de rotina.
E aí o doutor Fausto falou para ela, você sabe o que aconteceu naquele dia da sua cirurgia? E ela falou assim, não, doutor, eu não sei, eu não lembro de nada. E ele falou assim, olha, você tinha morrido. Na hora que eu fui dar a sua hora morte, que eu mandei desligar os aparelhos, eu vi você levantando as duas mãos e você fez assim. E aí eu falei, tem vida ainda. Vamos voltar. E aí todo mundo voltou e você saiu de lá. Em dezembro de 2012, a gente tem a comemoração nossa de final de ano, da família, Natal. E a gente compartilhando algumas coisas, a minha sogra virou e falou assim, olha, a minha oração foi para eu ver os meus filhos criados, que eu não queria que outra mulher criasse os meus filhos. Eu estou vendo agora Mariana casada, Gustavo casado, Renato caminhada, todo mundo trabalhando, Mariana agora grávida, estava grávida do João Pedro. Se eu ver o João Pedro, já é mais do que eu pedi para Deus, porque eu queria ver os meus filhos criados e agora eu vou ver os filhos dos meus filhos. Então eu estou pronta para ir a hora que Deus mandar, porque a promessa que Ele fez para mim, que eu pedi, que Ele me respondeu um sim, a promessa se cumpriu. João Pedro nasceu em julho de 2013 e a minha sogra faleceu em abril de 2013. Ela viu o neto dela naquele videozinho que o médico grava. E eu falei assim, olha, esse é o João Pedro, para a senhora. Ela falou assim, eu não vou ver o João Pedro nascer. Minha sogra faleceu numa quarta-feira. No domingo eu estava na igreja pregando e do púlpito onde eu pregava, dava para olhar para a minha sala e eu via o meu computador na mesa e uma hora eu virei para um lado. Quando eu voltei para olhar, meu computador já não estava mais. Eu pensei, alguém pegou meu computador ali, deve ter sido a Mariana. E aí quando eu olho assim para a nossa igreja, uma igreja relativamente grande, mas eu consegui ver a minha esposa, o meu cunhado, a minha cunhada levantando e saindo, junto com algumas irmãs da minha sogra. E eu falei assim, deve ter acontecido alguma coisa. E aí eu acabei o culto, continuei pregando, como estava pregando, acabou o culto, fui para o gabinete, cheguei lá, a porta do gabinete tinha sido aberta, o pessoal tinha levado meu computador. Eu liguei para a Mariana, falei assim, amor, tá tudo bem? Ela falou assim, a minha mãe deu entrada agora na UTI. Ela estava em casa, meu pai ligou dizendo que a ambulância estava vindo buscá-la e eles estão indo para o hospital. Eu falei, então vai para o hospital, que eu vou para casa, vou levar uma roupa para você, a gente vai ficar lá com ela. Quando eu cheguei em casa, domingo de manhã, entraram na nossa casa, levaram tudo que a gente tinha. Televisão, até um videogame que eu tinha ganhado, Super Nintendo Wii da minha sogra, eles levaram. Roupa, é aquele sentimento assim de alguém entrar na sua casa e mexer no que é seu, você não sabe quem é muito angustiante. E aí liguei para minha esposa, falei assim, amor, entraram aqui em casa, não vem para casa não, vai para casa do seu pai e tal. Minha sogra faleceu na quarta, foi domingo, na quarta minha sogra faleceu, na quinta-feira a gente reuniu para fazer o sepultamento, sexta-feira a gente falou assim, vamos passar o dia todo junto como família. Foi meu cunhado, minha cunhada, meu sogro, eu com Mariana, e a gente passou o dia na casa do meu sogro. Chegamos lá de manhã, passamos o dia todo. A nossa casa tinha sido recém-construída, a gente tinha construído aquela casa naquele ano, a gente tinha mudado em dezembro de 2012 para a nossa casa. E no projeto o pedreiro não colocou um negócio que chama ladrão na caixa d'água. Quando a caixa d'água dá algum problema na bomba, ela despeja a água. E deu um problema na nossa boia, a laje da nossa casa virou uma piscina. O que o ladrão não roubou, a água terminou de consumir. Quando a gente entrou em casa, estava saindo água assim pelas lâmpadas, a caixinha de energia, a casa totalmente alagada. Quando a gente foi entrar, não podia entrar na casa por conta da energia, teve que desligar o relógio de luz, aquela questão toda. Eu lembro naquele dia, eu orei a Deus e falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Essa semana entraram aqui, levaram as coisas, a minha sogra falece, agora eu estava me sentindo um Jó, né? Agora a casa toda aqui, só falta eu perder esse meu filho. Isso também o Senhor vai levar? Porque o Senhor está levando tudo, semana faz semana. E liguei para o médico, liguei para os vizinhos, vieram ajudar. O médico mandou dar uma medicação para a Mariana. A Mariana falou, não vou tomar nada não, estou tranquila. Eu falei, não, amor, toma. E ela, não, eu estou tranquila. Há 30 anos na família da minha esposa, toda terça-feira tem uma reunião de oração, onde eles oram pelos parentes, pelos filhos. Há 30 anos, ininterruptamente, todos os anos tem essa oração. E a irmã da minha sogra me ligou e falou assim, eu não vou conseguir falar hoje eu queria falar, eu queria que você falasse. Mas eu vi que naquele dia eu estava com o coração tão angustiado, né, que eu falei assim, Senhor, aconteceu tanta coisa ruim, o que eu vou falar? Né? E eu olhei para a Mariana e falei assim, amor, hoje a gente vai para lá e eu acho que eu vou abrir o jogo e falar tudo que eu estou pensando acerca de Deus.
Então, para eu não falar nada, eu vou só falar para a gente cantar uma música, para dizer que teve, e a gente faz uma oração lá, para dizer que orou, e depois a gente vem embora. E a Mariana falou assim, não, deixa que eu vou falar. Eu falei, mas você vai falar o quê, amor? Você perdeu sua mãe, a gente perdeu tudo que a gente tinha aqui em casa, a gente não está nem dormindo na nossa casa, porque a casa está toda molhada, o que sobrou, não dá para a gente usar. E a Mariana falou assim, deixa que eu quero dirigir esse momento hoje. E aí ela começou aquele momento dizendo o seguinte, olha, Deus ele não precisa de um câncer para matar a minha mãe. Deus ele não precisa de uma caixa d'água estragada para poder estragar tudo que a gente tinha lá em casa. E Deus não precisa de ladrões também para tirar os nossos bens. Mas em todas as coisas Ele usa para o nosso crescimento, e a nossa oração, e a minha oração, e eu espero que essa esteja sendo a oração do Heber, é o que Deus está querendo nos mostrar com tudo isso que está acontecendo. E aí ela foi para o piano e ela falou assim, eu queria cantar uma música. Ela começou a tocar aquela música, a Deus demos glória. E naquele dia eu vi assim que a Mariana ela tinha uma competência espiritual que eu não tinha, de louvar a Deus mesmo em meio à dor. Foi o que Josafá fez. Josafá ele louvou a Deus no meio da dificuldade, no meio da luta, e ele alcançou a vitória. Naquele dia eu olhei para Mariana e falei assim, amor, a gente tem que louvar a Deus e tudo, mas Deus, ele, o nosso lado pecador, né? Eu falei assim, mas Deus não deu a vitória, né? A sua mãe morreu, né? E ela falou, não, Deus deu a vitória, minha mãe está curada ao lado do Senhor. E um dia eu vou encontrar com ela. Um dia a gente vai poder louvar juntos. E aquela galeria da fé de homens e mulheres que confiaram no Senhor, e muitos deles não obtiveram a promessa, vão estar lá também louvando ao Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer, uma tão grande nuvem de testemunhas. Naquele dia eu pude compreender que a Bíblia ela é rica em mostrar que eu e você vamos passar por lutas, eu e você vamos passar por dificuldades, mas a gente pode continuar louvando ao Senhor. Porque a gente não louva ao Senhor porque o Senhor tem nos dado a vitória. Mas parece que na matemática de Deus, o louvor, ele não é consequência da vitória, mas ele é a causa da vitória. Quando a gente entende o que é louvor, né? Quando a gente entende o que é verdadeira adoração, porque às vezes a gente acha que louvor é música, né? Eu fico pensando quando a gente faz o nosso TCC e alguém coloca lá assim, foi aprovado com louvor, né? Não é porque a banca examinadora levantou e cantou uma música para você, né? Louvor é vida. Louvor é algo que parte como um reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. E que Ele tem o controle de todas as coisas, e que Ele tem o controle da história, e que Ele tem o controle das nossas vidas. Quando o pessoal aqui, para finalizar, quando o pessoal colocou a programação, aí tem aquela música, né? O autor da minha fé, né? Eu já tinha pensado que eu ia conversar com vocês nessa manhã, e na hora que ele falou, que eu vi que lá tinha essa música, eu falei assim, cara, isso me faz lembrar que um dia eu vou estar com a minha sogra. Isso me faz lembrar que um dia eu vou estar com homens e mulheres que enfrentaram tantas lutas e tantas dificuldades, mas decidiram não abrir mão da confiança que eles tiveram no Senhor. E por isso eles alcançaram o êxito, por isso o nome deles estão registrados no livro da vida. Raabe não está na galeria da fé por ter sido uma prostituta. Abraão não está na galeria da fé por ter duvidado de Deus e ter engravidado a serva dele. Moisés não está na galeria da fé por ter sido um assassino ao matar um egípcio. Noé não está na galeria da fé por ter se embebedado e aquele problema todo. A Bíblia não mostra na galeria da fé aqueles homens porque eles eram perfeitos, mas porque simplesmente eles dependeram do Senhor em grandes momentos de dificuldades da sua vida. Nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de dificuldade, nós podemos confiar no Senhor. E Josafá ele nos dá o caminho de como encontrar paz para os nossos corações. É através da oração, é através do conhecimento da palavra de Deus e através do louvor, reconhecendo que Ele é tudo o que nós precisamos, que a graça dele nos basta, mesmo em meio às adversidades e às lutas. Eu quero orar com você. Nesse momento, quero que você feche seus olhos.
Mas eu quero orar com você, não simplesmente por você. Deus, Ele está aqui, nesse lugar, porque você está aqui. E você, nessa manhã, você pode colocar diante de Deus aquilo que tem te angustiado. Josafá, ele ora para o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Talvez nessa manhã você tenha passado algum tipo de problema que você não sabe o que fazer. Talvez você tenha enfrentado uma luta, você tenha enfrentado uma dor, você tenha enfrentado um pecado. E você olha para esse problema e você se diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas Deus sabe. Josafá diz: eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão colocados no Senhor. Eu quero te desafiar nessa manhã você colocar os seus olhos no Senhor. E você entender que você pode falar com Ele. Que Deus, Ele vai ouvir a sua voz e Ele vai responder a sua oração. Eu vejo algumas pessoas dizerem que oração tem 3 respostas para a oração, né? O sim, o não e o aguarde um pouco. Eu mudei algumas coisas na minha vida. A grande verdade, quando eu oro hoje, eu não quero saber do sim, eu não quero saber do não, eu não quero saber do aguarde um pouco. A minha oração tem sido: Senhor, que eu saia daqui com a certeza que o Senhor ouviu a minha oração. Independente do que o Senhor vai falar, eu quero sair com a certeza que o Senhor ouviu a minha oração, porque isso traz paz ao meu coração. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, que Deus, Ele é um Deus que ouve as orações. E aquilo que você colocar diante do Senhor nessa manhã, Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, nessa noite. E nós recorremos ao Senhor em oração, Senhor. Recorremos ao Senhor entendendo que a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Que o Senhor é um Deus que se deixa ser encontrado quando nós o buscamos. E nessa manhã nós estamos buscando o Senhor, Pai. Nessa manhã nós estamos colocando as coisas que nos angustiam, as coisas que têm tirado a nossa paz, aquilo que tem tentado roubar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, nessa manhã. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que ouve as orações, e nós cremos que o Senhor ouve as orações. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que tem o poder para realizar todas as coisas, então nós queremos que o Senhor realize coisas poderosas, Pai. A Tua palavra diz que no passado o Senhor fez coisas extraordinárias, mas nós cremos que o Senhor continua fazendo coisas extraordinárias ainda hoje, Pai. Aqueles que enfrentam, Senhor, o problema da saúde, Pai, a Tua palavra diz que nós podemos orar com fé, e a oração da fé curaria o enfermo. Nós oramos com fé, pedindo a cura, Pai, crendo que o Senhor tem o poder para resolver todas as coisas. Aqueles que têm um casamento destruído, nós queremos que o Senhor é o Deus que restaura, Senhor, e nós queremos, em nome de Cristo Jesus, pedir que o Senhor restaure as nossas famílias, Pai. Aqueles que têm tido problema com os filhos, com os pais, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus também que prima pelos nossos relacionamentos, Pai. O relacionamento que a Trindade tem, ele se reflete no relacionamento das nossas famílias. E nós queremos pedir em nome de Cristo Jesus que o Senhor trabalhe nos nossos relacionamentos também, Senhor. Nessa manhã nós queremos colocar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos diante do Senhor, Pai. E louvar ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito, Pai. Louvar ao Senhor porque o Senhor não nos prometeu, Senhor, que nós não iríamos chorar, mas o Senhor nos prometeu que o Senhor enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas, Senhor. Então que o Senhor venha em nome de Cristo Jesus enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor iria nos consolar e nós queremos experimentar o consolo do Senhor. Nós queremos experimentar o cuidado do Senhor, Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, Pai, crendo que o Senhor está aqui e o Senhor está se relacionando conosco nessa manhã. Assim nós oramos. Amém.